Então, eu vou te mandar uma apostila, essa mesma que eu estou utilizando aqui, para que tu possa estudar, usar como exemplo. Não fica estudando por livro, não, porque livro não é bom para aluno estudar, é só bom para professor estudar. Pega essa apostila que é melhor. Beleza, então tem algumas propriedades aqui, tá? Elas tu tem que decorar, as primeiras pelo menos. Primeira propriedade, o limite das somas, perceba, é o limite, tem uma soma de funções aqui dentro, é igual à soma dos limites. Então tu pode, em outras palavras, fazer separadamente cada um dos limites. O limite da soma e a soma dos limites. Isso valeria para a diferença também. Quando tu tem uma constante e ela multiplica a tua função, tu pode passar essa constante para fora do limite, ou seja, tu resolve o limite da função naturalmente, normalmente, e depois tu multiplica pela constante. Tem regras parecidas com essas nas derivadas, mas, né, não vai misturar, né? Essa tua prova é uma espécie de exame? Exame? Como assim? Prova final. É, Então vai cair só derivada e limite, não vai cair integral? só isso. Ah, menos mal. Integral é um negócio que enche bastante o saco também. Tem bastante coisa para uma hora, né? O certo seria tu ter vindo com questões que tu tentou fazer e não conseguiu. Tens alguma? Acho que. Eu acho que não. Só isso aí que eu te mandei mesmo. Ah, Que então tu não das tentou aulas que eu fazer tinha. nenhuma questão. Não tentou fazer nenhuma. Tipo, não estudou até agora para o exame. Até agora eu só vi videoaula. Tem que tentar fazer as contas, cara. Só ficar vendo vídeo não ajuda. Seria bom. Daí eu pegaria, assistiria uns vídeos aí de medicina, viraria médico. Mas infelizmente não é assim, né, cara? A gente tem que tentar fazer para a mão na massa e tal. Ah, mas beleza, vamos do jeito que tá então. Beleza, vai ter. É porque assim, o que que acontece? Tu não tenta fazer exercício, tu não vai reparar o que tu não sabe, e tu também não vai reparar uma coisa que ninguém leva em conta quando tá vendo um vídeo. Que a pessoa que tá mostrando, né, ela já sabe o conteúdo. Então ela vai sempre pelo caminho certo. É que nem quando tu tá indo na casa da tua avó, tu sempre vai pelo caminho certo, mas se tu tem que ir na casa de um amigo que tu não sabe bem onde mora, pode ser que tu pegue uns caminhos alternativos errados. Isso é a coisa que mais acontece quando a gente está estudando e ninguém faz isso quando está, né, fazendo um vídeo para o YouTube, né? A pessoa faz tudo certinho lá. Por isso que durante a minha aula, né, eu sempre tendo a fazer perguntas de situações que o aluno pode pensar que eu passei por isso, eu errava e tal. Muito bem. O que que acontece? Quando aparecer um limite para te resolver na tua prova, pode ser que apareça uma dessas 7 situações aqui. Isso se chama indeterminação. Quando aparecer uma coisa como essa, ela vai estar escondendo, na verdade, a verdadeira resposta. Tem uma resposta verdadeira, só que ela está escondida por essas formas indeterminadas aqui. Isso acontece com muita frequência, tá? É o que mais acontece, na verdade. Então, o que tu tens que fazer? De alguma forma, tu vai ter que simplificar o teu limite para que ele acabe mostrando a verdadeira resposta. Isso não é muito fácil, não é muito trivial, não. Tem que saber muito bem matemática básica. Não envolve necessariamente coisas do cálculo. Matemática básica mesmo. Sendo assim, vamos lá. Olha só, uma pergunta importante. Vamos lá. Se esse limite aparecesse para você na hora do seu exame, da sua prova final, saberia resolver ou pelo menos o que você faria para tentar resolver ele? Me diga aí. Substituir o X pelo 8. Perfeito. Essa é a primeira coisa que tem que fazer quando aparece um limite. Substituir o x por 8. No caso, aqui, já que o limite tende a 8, né? Então é o que ele faz.
E ele percebe uma coisa muito importante: não há problema algum, não vai aparecer indeterminação. Ele vai simplesmente substituindo, substituindo, resolvendo contas, tranquilo. Ele chega na resposta. Perfeito. Essa função ela é contínua em x igual a 8, por isso não há problema algum quando tu joga este valor no seu limite. Perfeito. Então, a primeira coisa que tu faz é sempre jogar o valor na função. Por exemplo, foi o que foi feito aqui na questão 2. Essa questão. E o que, que aconteceu? Em cima deu zero, né, porque vai ficar 9 menos 3 menos 6, ou seja, 9 menos 9. 9 menos 9 é zero. E embaixo vai ficar menos 3 mais 3. Menos 3 mais 3 é zero. É uma dívida de R$ 3, te dão R$ 3, tu fica no zero. E daí aparece essa forma indeterminada, essa indeterminação. Quando aparece uma indeterminação, significa que ela está escondendo a resposta verdadeira. Existe uma resposta aqui, mas eu não estou conseguindo ver dessa forma. O que, que eu tenho que fazer para poder vê-la? Alguma simplificação. Muito bem. Sabendo isso, tu saberia me dizer o que, que eu tenho que resolver aqui para conseguir simplificar? Tem ideia? Substituir o x e simplificar pelo mesmo divisor? Bem, tem a ver com simplificar pelo divisor, pela parte de baixo. Mas, veja, o x já foi substituído por menos 3. Foi aí que a gente reparou que fica zero por zero. Então não é isso, tá? Mas sim, tem que simplificar com o de baixo, de alguma forma. Tem que cortar a parte de baixo, vamos dizer assim, em português bem falado. Cortar, né? Bem, como é que a gente faz para cortar? Essa é a pergunta. Existem duas formas. Tem uma forma que é a fatoração. Tu tem que fatorar o polinômio aqui de cima. Escrever ele em fatores, em partes. Fatores são partes que se multiplicam. Então tu tem que escrever ele aqui em duas partes que se multiplicam. Uma dessas partes obrigatoriamente é igual à de baixo. Como é que eu sei isso sem nem ter visto a conta? Porque quando eu joguei menos 3, deu zero. Ou seja, significa que o menos 3 é uma raiz desse polinômio aqui de cima. Aquelas mesmas raízes que a gente encontra quando faz Bhaskara, por exemplo. Então, a gente também aprende, né, no estudo dos polinômios, veja, matemática básica, coisa que estão nas páginas anteriores. Só um segundo, estão ligando. Enquanto isso, vai fazendo a Bhaskara desse polinômio ali de cima.
Então, conseguiu resolver a Bhaskara do polinômio ali de cima? Tu te lembras ainda como fazer Bhaskara? Se tiver por aí, fala, tá? É, é B ao quadrado menos 4AC, é isso? A parte do determinante, sim. Delta, né, aquele triângulo, é igual Uhum. a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, isso mesmo. E por que que eu tô falando, né, para você fazer isso? Porque uma forma de você fatorar o polinômio é encontrando as raízes, tá? Uhum. Vamos dizer assim, é a forma mais rápida, mais fácil. Então, já que a gente tem um polinômio de segundo grau ali, dá para encontrar por meio de Bhaskara.
Então, meu cara, achou as raízes aí? Pode mandar uma foto lá quando achar, tá? Eu fiz uma gambiarra aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui. Que nem eu tô conseguindo entender. Ai! Ok, manda a foto aí. Máscara. Assim. Aqui. Tem que saber pra ontem, tá? Oi? Tem que saber muito bem Bhaskara. Uhum. B ao quadrado. Não faz sentido nenhum que você fez aqui. Tá. Vou fazer aqui. Daí a gente vê aí o que rola. Essa é a equação de segundo grau. Para fazer Bhaskara, ela tem que ser igual a zero, tudo bem? Se igualar a zero, vamos fazer Bhaskara. A primeira coisa é identificar quem que é o A, quem que é o B e quem que é o C. O A é sempre o número que multiplica o x ao quadrado. Aqui tem um 1 escondido, então é 1. B é o número que multiplica o x. Então aqui também tem um 1 escondido. B também é 1. E o C é sempre o número sozinho. O sinal vem junto, então é menos 6. Uma vez que tu identifica quem que é o A, B e C, você faz o delta, que é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Bem, delta, né? Quem que é? B ao quadrado. Quem que é o B? É 1. Então é 1 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 6. C, aqui o A, aqui o B. Essa conta. Uma ordem para fazer a conta. A gente faz as multiplicações primeiro. Então, 1 vezes 1, menos 4 vezes 1 vezes menos 6. 4 vezes 6 é 24. Com menos fica mais. E 1 mais 24 é 25. Na tua conta, tu já errou no delta, né? Uhum. Colocou 9 ali. Entendi. Então, o delta deu 6. Bem, faltou aí um pouco mais de lógica ali na hora de fazer o delta. Aí depois que tu encontra o delta, tem que fazer a segunda parte da conta, que é x ser igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Pronto, então agora a gente faz a substituição dessas coisas, né? O b é 1. No lugar do b eu coloco 1. Esse menos aqui, esse menos é da forma. B é 1, menos é da forma. Raiz de delta. Se tiver problema com isso, mas o sinal, põe dentro de um parênteses. Raiz de delta. Delta a gente achou que era 25. Isso é bom porque 25 é um quadrado perfeito. Ou seja, ele surge de um número inteiro por ele mesmo. Então, o próprio 5. 2 vezes A. Vai a 1. Pronto. Perceba que fazer Bhaskara é saber onde colocar as coisas. Além disso. Bem, menos 1 é menos 1. Mais ou menos a raiz de 25. A raiz de 25 é 5. Sobre 2 vezes 1, que é 2. Então, tem esse mais e menos aqui. Porque tu vai ter duas respostas. Uma com mais e outra com menos. Então, eu gosto de chamar de x menos. Vai ser a com menos. Menos 5. Isso dá menos 6 sobre 2, que é menos 3. E tem uma outra solução que é com mais. Menos 1 mais 5, que é 4. 4 dividido por 2 é 2. Muito bem.
Por que a gente estava fazendo Bhaskara? Porque nós queríamos resolver esse limite aqui. Falei que alguma coisa tinha que cortar, e eu falei que isso se daria quando tu conseguisse fatorar o polinômio da parte de cima, porque um desses fatores seria igual à parte de baixo, tu poderia cortar, porque quando a gente tem igual em cima e igual embaixo, a gente corta. Mas o igual tem que ser um igual de verdade, multiplicando todo mundo que está na parte de cima. Então é necessário que de alguma forma apareça x mais 3 multiplicando todo o resto da conta aqui na parte de cima. Isso é bem específico. Como é que vai se dar isso? Todo polinômio ele pode ser escrito como uma multiplicação de x vezes as suas raízes. X menos a outra raiz. E assim vai depender do grau do polinômio. A quantidade de fatores que vai ter depende do grau do polinômio. Como a gente tem uma equação de segundo grau, nosso polinômio ele pode ser escrito com dois fatores só. Mas tem que lembrar que esses x1 e x2 são as raízes. Onde x1, x2 são as raízes do polinômio. Resumidamente é isso. Então, nós acabamos de encontrar que as raízes do nosso polinômio são menos 3 e 2. O que isso significa? Mediante essa teoria aqui, e de novo, não é cálculo, tá? Isso aqui é lá da matemática básica. Então, por isso que resolver Bhaskara, né, que é coisa lá do nono ano, e fatorar, que é coisa lá do primeiro, às vezes do terceiro, são coisas que, em geral, o professor de cálculo não tem como voltar para explicar, né? Tem todas as outras matérias para explicar. Isso aqui, né, pode ser reescrito, então, como x menos uma raiz. Por uma raiz aqui, 2. X menos 2, que multiplica x menos a outra raiz. A outra raiz é menos 3. Então, menos menos 3 é mais 3. Menos menos 3 é mais 3. Então, aqui eu vou colocar mais 3. Portanto, eu posso reescrever aquele polinômio lá como x menos 2 vezes x mais 3. Como é que eu poderia te provar que isso é verdade? Faz o chuveirinho. X vezes x ao quadrado. X vezes 3, 3x. Menos 2x, menos 6. Então, aqui vai sobrar um x, aqui tem o menos 6, aqui tem um x quadrado, igualzinho que está aqui. Mas é sempre assim. Sempre consegue escrever como uma fatoração. Agora, de novo, por que a gente está fazendo isso? Para resolver o limite. Em vez do polinômio inteiro ali na parte de cima, a gente vai colocar essa fatoração. E agora tu repara que, de fato, né, como eu havia previsto, tem um cara igual em cima e igual embaixo. Quando as coisas elas são iguais em cima e embaixo, totalmente em evidência, como está o x mais 3 ali na parte de cima, você pode cortar com a parte de baixo, que é igual. Então acaba por sobrar só o limite, né, o limite continua o mesmo, tende a menos 3 ainda, só que de x menos 2. Daí vai ficar menos 3 menos 2, que é igual a menos 5. Então a resposta desse limite aqui é menos 5. Era 0 por 0, onde que eu coloquei aqui? Estava aparecendo 0 por 0, mas, como em todos os limites, quando você simplifica as coisas, aparece a resposta verdadeira. Ok? Uhum. Tá bom, esse aqui tipo é o limite level 1, assim. Então o que eu vou fazer? Eu vou te mandar isso aqui para que tu faças um limite parecido com esse, vai ter a mesma ideia. A mesma ideia. X ao quadrado menos 5x mais 6. E aqui vai ser x menos 2. E vai ser o limite de x tendendo a 2. Então tu já sabe o que tu tem que fazer. Primeiro joga o valor ali no x. Joga o 2 no x, verifica o que está acontecendo. Se tiver uma indeterminação, você vai ter que fatorar a parte de cima, ok? É muito provável que o teu professor na faculdade ou os professores nos vídeos tenham feito todo esse processo muito mais rápido. Porém,
Não adianta, né? Porque tu tem que saber os passos, tem que saber fazer a Bhaskara e tal. E isso vai ser usado em todos os outros problemas que envolvem equação de segundo grau. Tá bom? Então vai lá, Uhum. primeiro verifica aí se é uma indeterminação ou não quando tu joga o 2. E aí, o que que aconteceu quando tu jogou o valor 2 ali no limite? Deu zero. Deu zero sobre zero. Se tivesse dado só zero, tava bom. Significaria que a resposta é zero. Mas como deu zero sobre zero, deu indeterminação, certo? Uhum. Então, para resolver a indeterminação, tu precisa fazer o que eu fiz, que é cortar, né? Mas para isso precisa fatorar o cara de cima, que vai passar por resolver Bhaskara. Então, tu já sabe como resolver Bhaskara. A primeira coisa que tu tem que fazer, né, pegando ali o polinômio de cima, é identificar quem é o A, quem é o B, quem é o C, e fazer todos aqueles passos em ordem, né? Quando tu chegar no valor do delta, tu me fala.
Opa, falou alguma coisa aí? Aqui, ó. Encontrei o delta. Ctrl Delta, quanto é que deu? 11. Deu 11. Tá errado. Verifica os sinais aí, cuida com os sinais, deve ter sido isso. É. Vamos lá, quem que é o B? Me diz aí. 5. Menos 5, sinal vem Menos junto. 5. Tudo bem, aqui não vai ter problema porque está ao quadrado. Menos Uhum. 4 vezes A. Quem que é o A? X. Não. O A é sempre o número que vem junto com o x ao quadrado. Quem que é o A? Delta 1. só tem números. Nunca vai ter letra no delta. 1. 1, exatamente. E quem que é o C? 6. Mais 6. É, mais 6. Mas como é positivo, a gente sempre ignora o sinal. Menos 5 ao quadrado é 25. E 4 vezes 6 é 24. Então 25 menos 24 é 1. Agora você pode ir para a segunda parte lá do processo, né? Que é fazer o x. Encontrar o valor dos x's lá. Que a equação é x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a.
E aí, consegui encontrar as raízes? Quanto chega nesse mais ou menos? Tem a continha ali. Oi? Terminar a conta lá. Depois que chega mais ou menos, tem que fazer uma conta com mais e outra conta com menos. Ah, tá. Vamos ver aqui se estamos no caminho. O B é menos 5. Como a fórmula é menos B mais ou menos a raiz do delta sobre 2A, menos 5. Tem que cuidar com os sinais, cara. Cuidado que tu tem que ter aqui. Dividido por 2 vezes o A, que também é 1. Então, a hora que a gente arruma todas as coisas aqui, vai ficar 5 mais ou menos 1, porque a raiz quadrada de 1 é 1, dividido por 2, e aqui tu tem duas respostas. O x menos vai ficar 5 menos 1 sobre 2, que é 4, dividido por 2 dá 2. O que era de se esperar, uma das raízes ser 2, por quê? Porque a hora que tu jogou 2 aqui, deu 0. Então significa que 2 é uma raiz, porque raiz é justamente isso, é um número que você joga na função e ela zera. Aqui, com mais agora, vai ficar 5 mais 1 dividido por 2, 6 dividido por 2 é 3. Então Deu significa que a isso. gente... Oi, diga. Chegou Meu nessas? deu, meu deu 2 e 3. Perfeito. Então significa que tu consegue reescrever o polinômio aqui de cima como 2 fatores, x menos 2 vezes x menos 3, porque é menos a raiz. A raiz é 2 é menos 2, a raiz é 3 é menos 3, que coloca na fórmula. Corta, corta. Pronto, agora o teu limite ficou simplificado, vai sair. Vai ficar x menos 3, ou seja, 2 menos 3, que é menos 1. Ok? Então essa é a resposta. Beleza, cara? Tem que dar um jeito aí nas matemáticas, beleza? Show de bola então. Boa sorte aí no seu exame. Quando que vai ser a prova? É hoje. Sorte aí, velho. Se a turma for. Se não for ninguém na turma, aí não vai dar. Ah, saquei.